Bom dia, um feliz sábado. Irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês neste sábado. Nós estamos aí realmente, como o pastor mencionou, em uma caravana visitando os 5 campos da União Nordeste Brasileira, visitando os mais de 350 coportores, estudantes do IAN, do NASP, do FAAMA e também do projeto Sonho no Alto. E nessa semana, o diretor de publicações aqui deste campo, que era o pastor Francineudo, até o dia de domingo, ele recebeu um chamado para o campo da Misal, em Alagoas. O pastor Francineudo foi chamado para o estado de Alagoas, para trabalhar na missão ali naquele local, na cidade de Maceió, e para substituí-lo, a igreja fez logo um outro chamado para um outro pastor da área de publicações. Eu queria apresentá-lo, o novo diretor de publicações e espírito de profecia da Missão Nordeste. Queria apresentar o pastor Tadeu. Por favor, uma saudação, pastor Tadeu. Pastor Tadeu, essa é uma igreja querida aqui da União Nordeste Brasileira e eu tenho certeza que a igreja irá recebê-lo de braços abertos. Amém? Amém? O pastor Tadeu está vindo do norte, ele trabalhou no Maranhão como pastor distrital e há mais de 2 anos ele estava como diretor associado de publicações para o estado do Pará. O Pará tem 3 associações e ele exercia a função de diretor, pastor, para os coportores e estudantes daquela região. Que Deus possa abençoá-lo. Esse período que você vai passar aqui, tenho certeza que serão longos anos e a coportagem vai continuar crescendo nesse território. E eu queria apresentar hoje o pregador desta manhã, que é o pastor Adilson Moraes, por favor. Pastor Adilson. Olha o sorriso desse jovem pastor. É simpático ou não é? É bonito ou não é? É bonito, porque parece comigo e é meu irmão. 2 pastores na família e 2 diretores de publicações. Amém? Amém. O pastor Adilson, ele é diretor associado para a divisão sul-americana. Então ele atende 8 países, além do Brasil, mais 7 países. Viaja por Peru, Chile, Uruguai, Equador, Bolívia e outros países mais aí, mais o Brasil. E ele reservou na agenda dele do dia 20 de dezembro até o dia 2 de janeiro, ele está nos acompanhando nas visitas nesses 6 estados da União Nordeste e nos 5 campos. E ele vai repartir conosco a palavra de Deus nessa manhã. Que Deus possa abençoá-lo e também abençoar a cada um de vocês que estão aqui nesta manhã. Amém. Feliz sábado. Esse é o convite de Jesus a cada manhã para a gente. Ele espera a nossa presença diante da presença dele. Como pode um Deus tão poderoso, Criador do universo, marcar uma cita, marcar uma entrevista com filhos tão pecadores como cada um de nós? Se interessar em ter esse relacionamento com cada um de nós. É isso que fala a letra dessa música de Jesus Adriano Romero. É linda essa música. Obrigado pelo convite, pastor Eliarte, pastor Tadeu, agora novo líder de publicações aqui da missão. Pastor Laércio, prazer estar aqui na sua igreja, no seu distrito. Estamos num período de visitação na União Nordeste Brasileira, conhecendo as lindas terras aqui dessa parte do meu país. Nós estamos no período de 1 ano, quase 11 mil estudantes comportam em toda a América do Sul. No verão, próximo a 7 mil e os outros 4 mil nas férias de inverno. E vocês recebem aqui um grupo de comportores estudantes que estarão atuando nesta região desse distrito. Eu dizia para o pastor aqui que o desafio da comportagem é trabalhar integrado com a igreja local. A comportagem não pode mais trabalhar independente da igreja. Ela precisa trabalhar estrategicamente junto com vocês, na busca de almas para o reino de Deus. Eu quero pedir para os pastores que possam me ajudar a ler alguns textos. Antes, porém, queria dizer para vocês que a revista Adventista
para o mês de janeiro já vai ser uma nova revista. E você não pode ficar de fora para ter a nova revista, não esta aqui, a nova. É uma nova diagramação, triplicando o número da tiragem da revista. Então, novidade em publicações. A nova revista adventista você precisa conhecer. Outra coisa, quantos são assinantes da revista? Só tem uma irmã assinante, 2, 3, é muito pouco. Pastor, faz assinatura para esse povo, porque vocês vão querer pedir emprestada a assinatura da irmã. E eu não emprestaria não, viu, irmã? Porque a nova revista vai estar linda. Eu já vi. Uma promoção boa, R$24 a revista por um ano. É isso? 42 por 24 reais. De 42 por R$24, 12 revistas. Pode pagar em 12 vezes. Em 12 vezes de R$2? Nossa, só não vai ter quem não quer. Outra coisa, a igreja também preparou. Ellen White faleceu em 1915. Em 1915 ela faleceu. E ao ano que vem, em 2015, vai completar 100 anos do falecimento de Ellen White. 100 anos. A Igreja Mundial está com um projeto especial. Fez uma coleção de alguns livros de Ellen White. Qual é o valor, pastor? Quantos livros são? 6 livros. 6 livros por quanto? Olha, pastor, valeria mais de R$80. E quanto vai ser? Aí, custo material 22. Só que a igreja, a missão, a união, a casa publicadora e a divisão está entrando... Subvencionando. E vai ser por apenas... Não, eu tenho até aqui no meu... Nossa, irmãos. 6 livros por R$60, R$10 cada livro. Está barato ou não? Mas não é isso, irmão. R$10 toda a coleção. Só tem 40 mil para a União Nordeste Brasileira. E eu não sei quantas serão destinadas para o seu distrito. Só porque a igreja, a divisão, a união, a associação e a casa publicadora está sendo... Esse é um projeto, o centenário do ministério de Ellen White, desde o seu falecimento. Então, vale a pena você ficar atento do que vai começar em publicações no ano 2015. Não fique fora. Revista Adventista pela metade do preço, 6 livros do Speed Profecia por R$10. Não fique fora, vale a pena você se envolver. E mais, o livro missionário. O livro missionário, mais de 20 milhões, que é um projeto de saúde para toda a América do Sul. Viva com esperança. O novo livro missionário para toda a América do Sul. Então fique atento para o que vai acontecer no próximo ano no Ministério de Publicações. Pastor, pode ler para mim o primeiro texto? Eu quero que você destaque na sua Bíblia o que esses 3 textos têm de semelhança entre um e o outro. Jeremias 32, 27. 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Ok. Deus disse que Ele é o Deus de todo o quê? Toda a humanidade. Então Ele faz a pergunta: existe alguma coisa difícil para mim? Pergunta Deus. O que você acha? Sim ou não? O Criador dos céus e da terra, que falou e tudo se fez, tem alguma coisa que Ele não pode fazer? Próximo texto. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá o quê? Impossíveis em algumas de suas promessas, é isso? Em todas as suas promessas, não há
impossibilidade para Deus das suas promessas. Vamos para Lucas 18, 27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Palavra do Senhor. 3 textos. O que você destacaria nesses 3 textos? O que você destacaria nos 3 textos? Não tem nada que Deus não possa fazer. O meu impossível é o possível para quem? Para Deus. Com esses 3 textos, vamos então fechar os olhos e vamos orar. Obrigado, Deus, porque a sua palavra foi aberta, já lida nesta manhã. Estamos diante de um Deus poderoso, um Deus presente em nossas vidas, atuante na vida dos teus filhos e desse planeta. Não há impossibilidade para o Senhor. Nos abençoe ao estudar sua palavra por Jesus. Amém. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, o capítulo 6. Marcos, o capítulo 6. Você sabe que a sociedade ela é composta de 2 classes. Primeira, as que têm mais comida do que apetite. E as que têm mais apetite do que comida. Segundo a Unicef, 1,5 bilhão de pessoas vivem com menos de $35, R$70 por mês. Segundo a Unicef, 22% da população são pobres absolutos. Vivem na pobreza extrema. Em 2012, a estatística diz que 925 milhões de pessoas vão para a cama todos os dias, com fome, sem comer. Nós temos algumas estatísticas, em média. No Brasil, em média, o brasileiro consome 29 quilos de pães por ano. A Alemanha, em média, consome 91 quilos de pães ao ano, per capita, por pessoa. E o Chile, 98 quilos, em média, eles consomem de pão por ano, por pessoa. Nós vamos estudar uma história da multiplicação dos pães. No capítulo 6 de Marcos, nós vemos aqui a introdução da mensagem desta manhã, diz assim, versículo 30 do capítulo 6. Acompanhe a sua Bíblia, se você puder. Diz assim: e voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Os discípulos estavam voltando de uma missão. Eles haviam sido enviados por Jesus numa missão, eles foram. E agora eles estavam regressando. E eles queriam passar um tempo com Jesus. Eles queriam contar para Jesus tudo o que havia acontecido nessa missão. É isso que acontece quando eu viajo e volto para casa. A minha esposa quer conversar muito comigo. E não sei por que as mulheres gostam de conversar mais do que os homens. Não sei se passa isso na sua casa. Se você chega do trabalho e você quer falar algumas palavras e a mulher quer falar muitas palavras. Você quer ficar quietinho e a mulher não quer ficar quietinha, ela quer falar bastante. Segundo dizem alguns, que as mulheres falam mais de 20 mil palavras por dia, e os homens em média 12 mil. E quando o cidadão macho chega em casa, a cidadã mulher
só falou a metade. E aí a mulher quer falar. E o homem não quer falar. Pior, que ele não quer nem escutar. E Deus colocou essas duas criaturas para viverem juntas. E aí um dos maiores problemas do casamento é a comunicação, ou a falta dela. Porque um não entende o outro. Os discípulos chegaram da viagem, eles estavam como crianças, ansiosos, eles queriam contar o que aconteceu. E quando chegam, olha só, a Bíblia descreve algumas coisas depois dessa viagem. Versículo 31, leia comigo. Então Jesus olhou para eles, eles queriam ficar sozinhos com Jesus. Jesus entendeu que precisava dar atenção para eles. Sabe quando você entende que você tem que parar e conversar com a patroa? Ou a Patrícia? Sabe o que é Patrícia, né? É mistura de patroa com polícia. Então, quando a Patrícia quer falar com você, você precisa ouvir a irmã Patrícia, viu? E olha só, Jesus diz assim, vamos dar uma volta, vamos fazer o seguinte, vamos sair. E o versículo 31 diz assim, vinde e repousai um pouco à parte, num lugar o quê? Deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e viam. Eles não tinham tempo. As pessoas não davam um tempo para Jesus e os discípulos. Eu digo para os meus colegas pastores aqui, se nós não gostarmos de gente, nós estamos no lugar errado, porque os irmãos dizem, pastor, e com esse aparelhinho aqui, meu irmão, pobre do pastor, ô pastor, ô pastor, ô pastor, ô professora, quem é professor aqui? Todo mundo quer falar com a professora, todo aluno quer falar com a professora. E se você não gosta de gente, de criança, de dar aula, vai fazer outra coisa. Os discípulos aqui, eles queriam estar sozinhos com Jesus. Jesus então planejou, tudo bem, vamos ter um momento. Mas porque eles não tinham tempo nem para comer. Às vezes eu estou em algumas reuniões e as pessoas querem conversar, é natural. E eu procuro dar atenção para as pessoas, mas às vezes eu não consigo comer, porque elas sentam. Eu falei, então é o seguinte, vem comigo. Vem conversando comigo na fila. Aí ele vem na fila. Depois que a gente senta para comer, eu falei, então senta aí, pode conversar. Às vezes eu vou até tarde da noite atendendo, conversando com pessoas, e isso esgota a pessoa. Esgota mentalmente, fisicamente. Os discípulos estavam esgotados. Eles queriam ficar sozinhos. E quando Jesus os levou para um lugar retirado, olha só o que aconteceu. Versículo 32, então foram sós no barco para um lugar, oh, que bênção, eu não escuto mais barulho de multidão, diziam os discípulos, eu e Jesus, oh, amém, glória. 33, muitos, não são alguns não, muitos, porém, ao virem partir e reconhecendo-os, o que fizeram? Correram para lá a pé. Oh, meu pai. E de todas as cidades, e pior, era uma caravana, irmãos. E chegaram o quê? E barquinho lento, não era motor. E chegaram antes deles. E quando chegaram, eu imagino, quando chegaram, e quem estava lá de novo? O povo. O povo. E Jesus, os discípulos, não pode ser. E olha só o que aconteceu, 34. Ao desembarcar Jesus, viu uma grande multidão, e mandou eles embora, diz, olha, vamos embora que eu estou cansado, é isso? E compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse Jesus é maravilhoso, ele não rejeita a gente, ele não rejeita você. Se o seu marido não quer escutar você, Jesus escuta, minha irmã.
Mas cuidado, hein? Se você não escuta a sua mulher, alguém vai escutar, presta atenção. Que só Jesus escute, hein? Jesus olhou para aquela multidão como ovelhas sem pastor. E teve o que deles? Misericórdia, compaixão. Jesus para e começa a ensinar tudo outra vez. Jesus tem tempo para você. Se o seu clamor não escuta ou não encontra eco num coração humano, acredite, querido amigo, querida amiga, meu irmão e minha irmã, o seu clamor não fica sem que Jesus se interesse por ele. Ele olha para cada um de vocês como o supremo pastor. Se nós pastores, às vezes nos cansamos de ouvir vocês, se os líderes da igreja se cansam de ouvir vocês, Jesus nunca se cansa de amar nenhum de nós. E Ele sempre para e dedica tempo para nos ouvir. Você entende isso? Você já sentiu conforto na oração? Você já sentiu prazer na oração? Sentiu como Jesus estivesse abraçando você, consolando você, colocando paz no seu coração? Se você tem angústias mais profundas e vive essas angústias hoje, se os ouvidos humanos não conseguem compreender você, o pastor dos pastores consegue entender você. Porque ele olha para a gente como ovelhas, e ele conforta os corações dos seus filhos, que de verdade o busca, precisando conforto lenitivo para suas ansiedades mais profundas. Tem coisas que você não pode dizer para ninguém. O tempo não permite, eu poderia contar aqui como Deus me abraçou quantas vezes na minha vida. Esse Jesus que sai e para descansar um pouco, é o mesmo Jesus que disse assim: porque a minha comida, porque a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. A comida e a bebida de Jesus era estar com as pessoas, era estar com gente como você e como eu. Mas não era o sentimento dos discípulos. Não era. Esse não era o sentimento dos discípulos. E esse pode não ser um sentimento seu. Não pode ser, de repente, um sentimento meu. Eu posso ser indiferente com as dores dos outros, com a salvação dos outros, eu posso ser indiferente. E olha só o caso desses homens que estavam ao lado de Jesus. Versículo 34, então, versículo 35, e declinando a tarde, vieram quem? Os discípulos, e disseram a Jesus: Senhor, olha bem, você viu o caminho que a gente veio aqui da cidade de, como chama a cidade? Caicó até aqui, muito deserto, não? E eles olharam, não tinha uma padaria, não tinha supermercado, e eles olharam assim: essa é uma boa desculpa para despachar o povo, para mandar esse povo para a rua. Tchau, 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 vai embora. Senhor, é deserto o lugar. Que eles passem pelo campo, peguem trigo, nas aldeias e come para si o que comer. A hora já é avançada, Senhor. Manda esse povo embora. Eu já estou aqui com gente, com povo, esse povo que não sai do pé da gente. Manda embora. E mais, Senhor, é melhor mandar embora para que eles comprem alguma coisa para comer. Então Jesus diz uma frase, que é o sermão dessa manhã. O que está escrito aí? Qual foi a resposta de Jesus? Leia aí na sua Bíblia. O que foi? Como é que é?
Você está preocupado com a comida deles? É isso mesmo que você está preocupado? É isso mesmo? Muito bem. Dê você de comer para eles. Guarde essa frase e vamos agora para o livro de João capítulo 6. João capítulo 6. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabia que esse é o único milagre de Jesus? Que Jesus está presente nos 4 evangelhos. Segundo, é o único milagre que Jesus vai pedir opinião para as pessoas. É único. Quando você abre o livro de João, e você lê o capítulo 1, o que está escrito aí? Depois destas coisas. Que coisas? Isso que nós acabamos de ver no livro de Marcos. Eles voltaram da missão, eles queriam estar sozinhos com Jesus, queriam compartilhar e contar para Jesus o que eles vivenciaram, o que eles viveram em missão. Só que o povo não deixava eles em paz. Era isso tudo que a gente está vendo aqui. A multidão aglomerou e tinha mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns dizem que aproximadamente devia ter 15 a 20 mil pessoas. Era muita gente. Nesse caso, Jesus então diz para eles assim: por que vocês não dão de comer para eles? Mas o livro de João apresenta algumas coisas que eu quero destacar nessa manhã. Leia comigo. Versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão que vinha ter com ele, Jesus desceu do barco, viu o povo, e o povo foi tudo para cima. Jesus olha para quem? Grife isso na sua Bíblia, hein? Felipe. Jesus olha para Felipe e pergunta o que para Felipe? Felipe, onde o quê? Compraremos pães para dar a comer para esse povo. Felipe, onde vamos comprar o quê? Pão, Felipe. Qual vai ser o supermercado, Felipe? É a padaria do seu João, Felipe. Onde que nós vamos comprar pão, Felipe? E Felipe olha para aquela multidão de quase 20 mil pessoas. Felipe começa a olhar aquele povo todo. E Felipe começa a fazer cálculo. Era bom de matemática o bicho, hein? Ele começou a fazer conta. Um salário mínimo vezes 10. Senhor, 8.000 reais não vai ser suficiente. E mais, ainda que tivesse o dinheiro, onde? Né? Não dá para comprar, Senhor. Mandar fazer 8.000 pães de uma vez só. Não tem padaria que dá conta disso, Senhor. E a resposta de Felipe é: Senhor, não bastariam quanto? Mas tem um versinho bem abaixo desse. O que diz? Jesus fez isso para quê? Como é que é? Jesus fez isso para quê? Para o experimentar. Em outras palavras, Jesus vai fazer um teste. Deixa eu fazer um teste com você. Onde vamos comprar pães para todo esse povo? Como vamos construir a igreja no bairro tal? Como vamos fazer o evangelismo na cidade vizinha sem presença adventista? Como é que nós vamos fazer isso? E Jesus se dirigiu para uma pessoa e perguntou: onde vai ser a padaria do lanche nessa noite? Onde vai ser a pitiçada? E o Felipe? Não bastariam 200 denários. Desculpe, Felipe, eu não perguntei quanto vai custar. Eu não perguntei quanto vai custar, eu perguntei onde. Onde vai ser a celebração? Desse dia de ensinamento, onde que vai ser? Eu não perguntei quanto vai custar. Nós às vezes somos como o quê? Felipe. Jesus nos dá uma ordem e nós ficamos fazendo conta. Jesus queria uma resposta, e ele disse: ele fez isso para o experimentar. Felipe foi o quê? Reprovado. Os Filipes da vida, eles transformam a sua resposta
com argumentos lógicos, com calculadora na mão, com números exatos e diz: não pode ser feito. Há muitos Filipes na igreja que olham e dizem: não dá, não pode, impossível. E não se esqueça dos 3 versinhos. Mas aí, Felipe viu a situação, o tamanho do problema. Ele estava mais convencido do que não poderia ser feito do que aquilo que Deus poderia fazer. Aparece um outro personagem na história. Quem é ele? Quem? André. Eu gosto desse tipo. Gosto do André. O André, ele saiu olhando assim. Olhando. E aqui está fraco o negócio aqui, hein? Está fraco aqui. Deixa eu ver. Aqui não tem, nem aqui. Cadê vocês? Vocês não trazem lanche para a igreja não, hein? Não traz não. Cadê uma mãe aqui? A mãe aqui, olha aqui. Ó. Ele achou um garoto. Não vou tomar mamadeira não. Então, ele achou um garoto. E o garoto tinha trazido um lanchinho assim. E ele correu para Jesus, feliz da vida. Senhor, olha só. Olha o que eu achei. Senhor, tem comida, Senhor. Senhor, uma bênção, o menino trouxe comida. E quando ele abre, 1, 2, 3, 4, 5 pães. Aí ele olhou para a multidão. 5 pães, 15.000 pessoas. Tem peixinho defumado aqui. Pães de cevada. E quando ele se deu conta do que ele fez, quando ele estava tão feliz, e Jesus olhando para ele diz: vai, segue, continue André, segue André, fala mais, Senhor está aqui, Senhor, a comida, o Senhor vai fazer um milagre, Senhor, o Senhor vai multiplicar, porque o Senhor tudo pode. E Jesus esperava isso dele, mas o que ele falou? Leia o resto aí, o que está escrito aí? Leia aí. O que está escrito aí? Mas, como eu sou cabeça de jegue. André, tonto. Onde você está com a cabeça? Ele começou a pensar. Ele olhava para a bolsinha, para o lanchinho, olhava para o povo, olhava para o lanchinho e disse: você está doido, André? O que você está fazendo, rapaz? Peça desculpa. Os seus amigos estão rindo de você. Essa bolsinha aqui, que esse lanchinho, você acha que vai dar comida para 15.000 pessoas? Então cai a ficha. Cai a ficha e ele se dá conta que fez besteira. Fez besteira. E ele diz o que está escrito aí na sua Bíblia: mas Jesus, o que é isso? Para tanta gente. Desculpa, eu vou devolver. Não vai dar para a gente comer. É muito pouco. É muito pouco. Isso não vai ser possível. O que é isso para tanta... Obrigado, minha irmã. Prometo que eu não comi nada. Ó. O que é isso para... André estava indo tão bem, não estava não? Estava ou não estava? André estava indo tão bem. André chegou e Jesus feliz, esperando mais. E André também foi reprovado. Os Andrés são aqueles que têm até iniciativa. Começam as coisas. Primeira mobilidade, o pastor convoca todo mundo, ele vem na igreja. Passa 2 semanas, já não vem mais depois do almoço, não aparece mais. Na 3ª semana, cadê ele? Sumiu. Quando o problema começa a acontecer, quando as dificuldades estão diante dele, os Andrés dizem assim: mas o que é isso para tanta gente? A gente não vai dar conta não, não vai dar certo, impossível. Talvez você pergunte assim: quem somos nós? Evangelizar todo mundo. Quem é a igreja adventista? 23 milhões contra 7 bilhões. Quem somos?
E você diz assim, pastor, mas quem sou eu com os meus talentos, pastor? Eu nem pregar sei, pastor. O que sou eu para o evangelho? Pastor, eu não sei fazer nada, pastor. Me deixa quietinho aqui só escutando, pastor. Deixa não, pastor, deixa não. Ninguém pode ficar quietinho escutando, não. Alguém tem que estar envolvido em alguma coisa. Você não sabe da estudo bíblico, você vai atender outra pessoa. Atender o doente, atender o enfermo, orar por eles, grupo de oração. Mas você tem que estar envolvido em alguma coisa. Você diz assim, mas o que eu tenho é tão pouquinho, não importa, com pouquinho. Deus pode fazer muito. Com o seu dom, com o seu talento que Deus te deu, Ele pode fazer muito. André foi reprovado. André tinha razão ou não tinha? Tinha ou não tinha? Você faria que nem André ou não? É fácil eu acusar André. É fácil eu acusar Felipe. Mas eu poderia estar agindo o quê? Eu posso estar agindo que nem ele. Eu só vejo impossibilidade diante de mim. Então acontece algo maravilhoso. Jesus pede para sentar todo mundo. Senta todo mundo. E quando todos estavam sentados, Jesus então começa a orar ao Pai. Pega aquele lanchinho do menino. Já que vocês duvidaram de mim, já que eu esperava uma resposta diferente de vocês, Jesus esperava uma resposta mais ou menos assim: Senhor, eu te trago algo que eu não posso resolver. É impossível para mim, mas não é para ti. Quando você tiver os seus problemas, você vai a Jesus e diz, Senhor, eu trago algo para o Senhor que é impossível para mim, mas segundo as suas promessas, não é impossível para o Senhor. Não é impossível para o Senhor. É impossível para mim, mas não para ti. Eu queria convidar você nessa manhã a rejeitar, a lutar contra isto, em querer resolver as coisas impossíveis por você mesmo. Recuse a duvidar, recuse a se preocupar ou fazer aquilo que compete ao Senhor realizar através de você. Recuse a ficar fazendo cálculos, recuse a resolver as coisas sozinho, sozinha. Ore. Aqui está, Senhor, algo que eu não sei resolver. Aqui está, Senhor, o meu distrito, eu não sei. Aqui está o meu povo, Senhor. Aqui estamos nós, Senhor. É impossível para nós a missão que o Senhor nos confiou. Somos tão pequenos para tanto desafio. Você já orou assim? Quando Jesus disse o seguinte, dá a vocês para comer, de comer a eles, a sua ordem era uma promessa. A ordem de Jesus sempre vem acompanhada de uma promessa. Alguns nunca experimentam o cumprimento da promessa, porque não gostam de cumprir ordens. Dá a vocês de comer. Dá a vocês de comer. Eu vou estar com vocês, diz Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, que Cristo recebia do Pai e compartilhava com os discípulos. E os discípulos compartilhavam com a multidão. E uma pessoa compartilhava com a outra pessoa. Assim que todos estavam unidos a Cristo, recebia o pão da vida dele, o alimento celestial, e compartilhava com os outros. Era algo assim. Ele recebia, entregava para ele, para o discípulo. Por favor, discípula, você vai entregar. Vai passando essa revista até chegar nele para mim aqui. Pode ir passando.
O milagre foi acontecendo assim. Ele recebia, dava para o discípulo, que dava para o outro, que ia entregando. Quem já foi na padaria comprar pão aqui alguma vez? Quem foi? Quem gosta de ir na padaria, quem gosta de comprar pão e sentir o cheirinho do pão quentinho, assando? Quem gosta? Quando você chega na padaria para comprar pão, e a pessoa diz o seguinte para você: olha, em 5 minutos está saindo uma fornada. Você espera ou pega aquele pão que já está lá? Quem gosta de esperar e levar o pão quentinho para casa? Não sei se alguém aqui também já foi na padaria e disse o seguinte: olha, eu quero 10 pães duros e embolorado. Fala embolorado aqui? Embolorado, meio verde. O pão, quando fica velho, fica meio verde. Como é que chama? Mofado. Mofado. Então você está lá na fila e chega assim: pois não, o senhor, quantos pães? 10, mas eu quero mofado. Alguém já pediu pão mofado? Não, também não aqui. Ninguém pediu pão mofado. Ninguém pediu pão mofado. Você não gosta de pão mofado, não? Aquele cheirinho de verde assim. Não gosta, não? Quem só quer pão quentinho. Onde está o pão? Onde está o pão? Levanta o pão aí para eu ver o pão. Onde está o pão? Cadê o pão? O pão está ali atrás. Ali está o pão. Irmãos, Jesus dava o pão para o discípulo. Ele recebeu do Pai. Dava para o discípulo que passava um por um. 5 se transformaram em 10. 10 em 100. 100 em 1000. Agora, pense comigo aqui. Olhe para mim. Eu não sou Luiz Gonçalves, mas olhe para mim. Pense comigo. Se o pão ficasse no primeiro. Ellen White diz que um ia passando para o outro. Se o pão parasse. Sabe o que acontece com alguns que aceitaram a Jesus? Sabe o que acontece? Deixa eu só fazer uma pergunta para você, ó. Pense comigo. Escute eu. Ó, silêncio aqui, me escute. Quando o evangelho chega na sua mão, na sua casa, na sua vida, o evangelho é o pão. O pão que transforma. Mas se você guarda o pão para você, o pão pode o quê? Mofar. Fica duro. Verde. Meio preto e verde. Sabe aquele crente mofado? Tem crente mofado aqui dentro ou não? Tem crente mofado aqui dentro? Diz pastor. Esse pastor, não. Eu não sou crente mofado, não é não? Amém, pastor. Não tem crente mofado aqui não. Sabe, irmãos, quando o evangelho fica com a gente, quando a gente não compartilha, o evangelho perde o sabor, perde o poder da multiplicação. Quando eu guardo para mim o evangelho e não compartilho, o sabor do evangelho na sua vida muda. A igreja já não tem mais graça para você. O sermão não tem mais graça para você. A escola sabatina já não tem mais graça para você. Vir na igreja já é um negócio que enche a sua paciência. Você vai lá porque senão eu vou ficar me enchendo a paciência. Eu vou lá naquela igreja. Então, a igreja já não tem sabor para você. Orar já não tem sabor para você. Ler a Bíblia já não tem sabor para você. Porque o evangelho seu está mofo. Porque o evangelho está duro e mofo, embolorado na sua mão. Porque você não passa para ninguém. E a multiplicação dos pães aconteceu assim. Jesus foi passando os discípulos e pessoa para pessoa. Cristo é o centro, diz a serva de Deus. Podemos compartilhar unicamente quando deles recebemos de Cristo. Olha, eu só posso compartilhar o que eu recebo de Cristo. E podemos receber unicamente. Escuta isso, é muito sério. E eu só posso compartilhar unicamente à medida que eu compartilho.
Sabe por que o evangelho pode estar mofado na sua mão? Sabe por que você não é feliz? Porque você não está compartilhando. E se você não compartilha, você não recebe mais. Não entra, não penetra no seu coração, não penetra no seu coração, mas as mensagens da palavra de Deus, é aquilo que guarda para si, para si, para si. Então diz a serva de Deus que não recebe mais. Como é que está o pão na sua mão? Pensa, como é que está o pão na sua mão? Que você recebeu há 1 ano atrás, há 5 anos, há 10 anos, eu não sei. Como está o pão na sua mão? Você está distribuindo e Jesus manda mais. E você distribuiu, ele para uma Kombi e descarrega pão para você. Mas se você guarda, irmãos, não recebe mais nada. Mais nada. Sabe, eu quero concluir dizendo o seguinte para vocês. Ellen White diz que à medida que eu vou compartilhando, eu vou receber. E quanto mais compartilho, mais recebo. Assim podemos constantemente crer, confiar, receber e compartilhar. E ela compara os pães às publicações. Você tem aqui na igreja um grupo de comportores. Eles estão envolvidos no ministério de espalhar publicações. A serva de Deus diz assim que, assim como Deus alimentou com o pão material para alimentar a multidão, Ele também usa nossa vida para alimentar espiritualmente os nossos semelhantes. Como Ele usou a multidão, o pão material para alimentar o povo, Ele usa você para alimentar espiritualmente as pessoas. Assim deve ocorrer com as nossas publicações. A verdade de Deus deve passar um para o outro e vai se multiplicar grandemente. Um dia, numa igreja católica, um homem chegou para confessar os seus pecados. Ele estava desesperado. O padre, então, escuta a sua confissão. O que acontece? Eu pequei. Sim, qual é o seu pecado? Diz, eu estou lendo um livro. E esse livro está mudando a minha forma de pensar. Tudo que eu aprendi na minha infância, esse livro está mudando. E eu não posso conviver com isso, porque eu estou desconfiando de tudo que eu aprendi. Está me tornando assim uma pessoa confusa em relação ao que Deus quer de mim e nas crenças. Então o padre disse, está certíssimo você de vir aqui. E disse assim, onde está o livro? O livro está comigo aqui. Então é o seguinte, você vai rezar tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, e você, por favor, não leia mais. Sabe o seguinte? Em vez de não ler, me dá o livro. Porque eu vou cuidar desse livro. Eu vou queimar ele para você. E vai com Deus. Em nome do Pai, do Filho, e despachou o cidadão. O padre, quando chegou no seu escritório, ele pegou o livro. Em vez de queimar, ele não queimou, não. Ele pegou o livro dele e colocou o livro na estante assim. Deixou o livro na estante. E cada vez que ele fazia o serviço dele, preparando a missa, preparando todo o programa da paróquia, o padre olhava para o livro. E perguntava assim, o que tem nesse livro que esse homem estava tão desesperado? E resolveu dar uma olhadinha no livro. Nome do livro, O Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse, do pastor Bulhão. Pegou o livro, começou a ler o livro. E começou a ler e jogou no livro, o livro no chão. Isso é uma aberração, isso é uma vergonha, isso é uma mentira. E pá! Jogou o livro lá. O livro grita. Já viu o livro gritar? Não. Não grita, não. Mas se fosse um tapa desse na sua cara, mas o livro aguenta pancada. Fica quietinho. Depois de um tempo, o Espírito Santo tocou, ele foi de novo, pegou o livro.
O fato é que foi uma noite de briga entre ele e o livro, mas o livro aguentava a pancada e ficava quieto. E cada vez que ele levava a pancada do livro, quando ele abria, o livro batia nele. Ele não aguentava a pancada, ele batia no livro. Pegava o livro, ele começou a ler. Ele passou a noite lendo o livro. Depois de alguns meses, ele toma uma decisão. Ele precisava se confessar. Ele não podia ser mais padre. Ele não podia mais pregar. Ele não podia mais dirigir a missa. Porque o que ele cria, o que ele leu, e ele pegou a Bíblia grande das edições paulinas, e ele foi comparar o que estava na Bíblia e com o livro, e ele não tinha como escapar. E ele então procurou a sede da sua igreja e entregou suas credenciais de padre. Hoje ele é um adventista do 7º dia e imparte aulas de filosofia. Um livro. Um livro que os comportores vão espalhar. Os livros que vocês estão espalhando. Mas eu quero que vocês se unam aos comportores para visitar as pessoas interessadas. Eles vão deixar pessoas interessadas para a igreja. Eles vão fazer um programa junto com vocês. E nós podemos levar uma multidão de pessoas ao batismo no final das férias, no verão. Você sabe como termina essa história? Sabe como termina essa história? Leia comigo. O último texto desta manhã. Olha como termina essa história. É impressionante como ela termina. Se você pode ler assim, está o seguinte. Versículo 13. Assim, pois, o fizeram. Jesus diz assim, ó, versículo 12, última parte. Recolhei os pedaços que sobraram, para que não se perca. Assim, pois, fizeram e encheram quanto? Quantos cestos? Por que será que 12? Quantos discípulos? Antes, não bastariam 200 denários. O que é isso para tanta gente? E agora, cada um com um saco de pão nas costas. Eu fico imaginando o bate-papo pelo caminho. Cada um com um cestão de pão e peixe nas costas. E agora vocês vão dar para o povo. Vai encontrar o povo no caminho, vai repartir o pão com todo mundo. Tem mais pão. E eles conversando, com aquele peso nas costas. Quando não tinha nada. Um cesto para cada incrédulo. Um cesto para cada um deles. Eu vejo aqui nessa igreja tantos jovens. Pastor, tantos jovens. E eu fico imaginando aqui, quantos têm sonho de ser pastor aqui de vocês, dos jovens? Sonho em ser um pastor. Tem alguém que sonha em ser pastor aqui? Quem mais? Pode ir lá, levante bem alto a mão. Isso. Quem sonha ir para o IAN, no nosso colégio, estudar pedagogia, psicologia? Quem sonha? Fique em pé. Fique em pé, deixa eu ver. Fique em pé, vocês. Quem sonha em estudar na nossa universidade, ser um comportor estudante nas férias? Olha só, está aqui, ó. Olha só, pastor, tem muita gente aqui que gostaria um dia... Pode ficar em pé, senta não. Pode ficar em pé vocês aqui. Eu queria fazer um outro convite para vocês. Tem jovens ainda lá fora. Você pode se preparar para ir para a nossa universidade, se preparar para ser um pastor, um psicólogo, uma professora, dentro das nossas instituições, aonde Deus prepara os seus ministros, os servos dele que vão servir a igreja amanhã, as professoras, as diretoras de nossas escolas, os psicólogos da nossa igreja, lá. Eu queria que você entendesse que, você diz, pastor, mas eu não tenho dinheiro, não tem problema, ele tem a comportagem para você. Ele tem o projeto Sonho no Alto para você. Você pode fazer parte do projeto Sonho no Alto. Eu quero fazer um outro convite. Vem cá vocês comigo aqui, ó, vou orar por vocês, vem aqui na frente comigo. Vocês são pequenininhos ainda, não importa, Deus coloca sonho em crianças. Fica aqui do meu lado aqui, ó. Eu vou fazer uma outra pergunta para você, outro chamado. Pode vir aqui os que têm sonho de estudar na nossa escola e se preparar para ser um pastor, um professor, um profissional nas nossas universidades. Nós temos aqui o nosso colégio IAPE também, que é um grande colégio para servir a nossa união aqui. Obrigado.
Agora, Deus pode chamar você para ser um comportor efetivo. Sabe quem vendeu esse livro para o padre, para o amigo do padre? Foi alguém que era um comportor efetivo. Deus pode estar chamando você, minha irmã. Você diz, pastor, eu tenho toda a tarde livre. Pastor, eu tenho amanhã livre. E eu fico em casa, pastor, vendo novela, pastor. Eu não acredito. Vale a pena ver de novo. Eu não acredito que você vale a pena ver de novo. Acho que não, né? Pastor, eu poderia ser um comportor. Eu tenho tempo livre. Por que você não é um comportor? O que falta para você ser um comportor? Se você tem tempo livre, o que falta você para visitar os lares e encontrar pessoas? Tem alguém aqui que gostaria de ser pastor? Eu quero conhecer mais sobre a comportagem. E eu quero dedicar ou o meu tempo completo, ou dedicar tempo parcial. Mas agora eu quero saber mais o que é a comportagem. Alguém gostaria de conhecer a comportagem, ser preparado um dia para ser um comportor? Fique em pé. Alguém mais tem esse desejo? Ali está um irmão. Alguém mais eu queria... Porque esse é um ministério que trabalha junto com a igreja. Aqui uma irmã, amém. Vem aqui comigo do meu lado. Quero fazer uma oração também por vocês. Porque Deus chama, Ele não chama todos na igreja, viu? Fique tranquilo você que não levantou a mão. Pode ficar do meu lado direito aqui. Ele chama alguns na igreja. Alguns que podem se unir ao grupo de obreiros da igreja para servir. Se você tem desejo de, pastor, eu já estou aposentado, mas eu queria comportar. Pastor, eu estou no meu trabalho, mas eu não sou feliz. Eu posso ser um comportor evangelista? Aqui está o pastor Tadeu. Ele vai entrar em contato com vocês, vai explicar o que é. Vocês vão começar a estudar sobre o assunto, se preparar. Ninguém começa assim, não. Começa bem preparado. E ele vai fazer um trabalho com vocês. Amém. Pastor, aqui está um grupo. O pastor aqui do distrito conhece vocês, vai dar todo o suporte junto ao pastor, para que vocês conheçam um pouco mais desse ministério. Em seguida, vocês, ao terminar, dê o nome à secretária da igreja, tá? Eu quero orar por vocês. Os impossíveis para os homens são as possibilidades de Deus. O que vamos fazer com o pão que recebemos? A revista já chegou aqui ou alguém travou o pão no caminho aí? Vocês estão devagar com o pão, hein? Pão que demora muito, pão mofa. Vamos passando a revista até aqui. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, o Senhor confiou algo tão precioso para pessoas tão simples como a gente, tão desprovidos de talentos muitas vezes, e principalmente seres tão pecadores como nós. Porque o meio de salvar outro, a tua palavra diz no livro de Timóteo que fazendo assim, indo atrás dos outros para se interessar por eles, salvá-los, você vai estar salvando a eles e a si mesmo. Senhor, é quando estamos envolvidos na missão que o Senhor nos molda, que o Senhor nos transforma, que o Senhor mostra para nós o que o Senhor fez por cada um de nós. Amor por gente, ir atrás de gente, porque quando nós nos interessamos por eles, o Senhor está salvando a cada um de nós. Senhor, abençoe essa igreja, abençoe os ministérios diferentes dessa igreja. Linda igreja, lindos irmãos. Muitos já estão envolvidos na missão, outros não, mas que eles possam começar 2015 diferente de como estão terminando 2014. Que uma das principais resoluções em suas vidas, primeiro, seja se entregar ao Senhor, receber do Senhor poder a cada dia. Segundo,
ser testemunhas do amor que um dia mudou e continua mudando as vidas de cada um deles. Aqui está um grupo de jovens que sonham um dia em ir em nossa universidade, se preparar para ser um ministro. Eles saem daqui, eles saem da igreja e voltam para a igreja, para servir a igreja. Abençoe os sonhos que eles têm, que eles não fujam do chamado, que eles não tenham medo dos obstáculos, que eles não sejam apenas como Andrés, os iniciadores, mas que eles sejam chamados para terminar a sua obra. Aqui ao meu lado direito tem um grupo de irmãos e irmãs. Alguns trabalham, outros não, outros são aposentados, outros querem dedicar o tempo que têm para anunciar o seu evangelho. Fale ao coração deles, que eles, ao receber o contato dos pastores, possam ir se preparando para te servirem nessa santa obra da colportagem. Receba, Senhor, nossas vidas, e ao terminar esse ano, receba o nosso coração, limpe-o, purifica-o e o transforma, para que possamos colocá-lo limpo no seu altar, para te servir, até que o Senhor nos chame para descansar, ou até que o Senhor venha para nos buscar. Em nome de Jesus.